Olá a todos, eu tenho feito análise sobre o sistema Gesara e tenho procurado passar para vocês um pouco dos meus conhecimentos, que são frutos de 9 anos de estudo, voltados à questão tanto do que está acontecendo com o planeta, como projetos humanitários e meus conhecimentos dentro do sistema Gesara. Bom, eu fiz recentemente um áudio falando sobre a importância de você doar recursos financeiros para as outras instituições, mas em cima de um projeto, tá ok? Hoje eu vou falar sobre vocês montarem uma estrutura para poder desenvolver uma dinâmica de projetos muito mais amplas, que serão desde a produção do seu próprio projeto e vocês espalhando eles em outros locais, como vocês também fazendo doações diretas. Tá ok? Bom, vamos lá. Primeiro, falar um pouquinho do porquê eu tenho esse conhecimento. Há 9 anos, em virtude de uma necessidade, eu comecei a montar uma estruturação técnica de um imenso projeto e, com isso, eu já montei tecnicamente a estrutura para mais de 700 departamentos em 13 projetos, 2 gigantescos e outros auxiliares. Então, eu tive que montar uma estrutura administrativa para absorver um impacto direto de 40 mil contratações. Ok? Então, assim, eu estou muito tempo quebrando a cabeça nesse sentido e eu vou ensinar vocês um pouquinho, passar uma base de como vocês podem ter uma estrutura com certeza muito menor, mas para alcançar os seus objetivos sociais. Primeiro ponto, vocês têm que montar uma ONG, uma organização não governamental. Tá? Montem uma ONG, não uma OCIP, não um instituto, não uma fundação. Por quê? Porque vocês não serão auditados pelo Tribunal de Contas. Tá? Montar essas instituições é mais para conseguir financiamentos e recursos. Vocês não precisam. O recurso é de vocês. Tá ok, gente? Menos é mais. Então é só montar uma ONG simples e nessa ONG vocês vão poder desenvolver os seus projetos. Na ONG você pode inclusive colocar doações financeiras. Tá bom, gente? Então, assim, é uma coisa simples, não é nenhum bicho de 7 cabeças, é uma coisa fácil de ser feita. Outra coisa importante, todos os veículos que vocês comprarem, coloquem em nome da ONG. Por que os veículos? Porque os veículos, se tiver algum problema com alguém dirigindo, vocês não vão vincular direto ao patrimônio pessoal de vocês. Tá? Porque às vezes a pessoa pode bater o carro, pode envolver um acidente. Mesmo que você tenha seguro, é importante você fazer uma blindagem do seu patrimônio. Para isso que servem as holdings familiares. Tá ok, gente? Porque a holding é a financiadora da ONG. Você pega seus recursos, passa para a holding familiar. Aí tem que ser a holding familiar mista, tá ok? E aí vocês pegam e vão financiando os projetos da ONG. Essa ONG pode ser sua, você pode ser o presidente da ONG, por mais que particularmente nem sempre é a melhor opção, tá? Por quê? Porque a ONG vai te obrigar em determinados momentos a você ter responsabilidades estatutárias. Se você quer passar o mundo viajando, mais para frente você não vai poder abandonar essa parte porque você tem responsabilidades. Então eu aconselho normalmente colocar pessoas que vocês confiam e com isso, inclusive, você está gerando um emprego para essa pessoa, tá? Um diferencial, a ONG ela não paga salário para a diretoria, então você vai pagar o salário das pessoas através da sua holding, tá ok? Não existe problema e limitação nesse sentido, tá? Primeiro aspecto que eu aconselho a vocês, contratem no mínimo 4 administradores de empresas, tá? Por quê? Porque eles que vão desenvolver toda a dinâmica de estruturação do seu projeto. Você não tem expertise para isso, tá ok? E outra coisa importante, não precisa contratar pessoas para administrar especializados em ONG, não precisa. Porque você vai administrar a tua ONG como uma empresa.
que o grande segredo é você ter toda uma expertise administrado de forma profissional. Não que as ONGs não sejam, mas o foco é outro. Você não precisa ir atrás de recursos. Tá ok? Um ponto importante: os objetos dos teus sonhos. Por exemplo, chegaram para mim, me passaram uma relação com 11 projetos que uma determinada pessoa queria fazer. Gente, vocês têm que colocar esses objetos, ou de forma genérica, dentro do estatuto da ONG. Até para vocês montarem essa ONG, eu aconselho que primeiro vocês contratem esses 4 administradores de empresas e peçam para que um grupo de psicólogos avaliem quem serão os líderes. Tá ok? Desse grupo, porque vocês com certeza vão pegar pessoas competentes, que todos têm capacidade para ser líderes. Mas de forma harmônica, é mais interessante que o responsável e o subresponsável, vamos dizer assim, o subcoordenador, seja escolhido de forma profissional, de forma técnica. Tá bom, gente? Então, assim, você reuniu 4 pessoas, e essas pessoas serão a base da tua estrutura. Outro ponto importante, gente, não se vinculem a amizades. Tipo assim, eu tenho amizade com fulano e eu quero colocar ele para ser o administrador porque eu gosto dele. Principalmente se vier a indicação da família. Gente, não se prenda a isso. Tá? Família, nesses aspectos, atrapalha mais do que ajuda. Porque todo mundo vai puxar sardinha para o seu lado. Tá ok? Então vocês têm que ser profissionais. O dinheiro é de vocês, quem manda é vocês. Não sofram influência de terceiros nas suas tomadas de decisão. Façam a coisa profissional. Tá ok? Quando você monta uma estrutura profissional, vocês têm que deixar de lado todo o vínculo emocional, para que realmente o bem que você quer fazer atinja o objetivo final. Tá ok, gente? Então, assim, contratem 4 pessoas, vocês podem pedir para empresas de RH fazerem a captação, peçam pessoas que tenham experiência em várias áreas diferentes. Não adianta vocês pegarem uma pessoa que tem 40 anos numa área, porque ele se especializou numa área. É bom pessoas que tenham experiência em várias áreas diferentes, porque o conhecimento é mais vasto, é mais amplo. Tá ok? Então, assim, um ponto muito importante peça para headhunters selecionar pessoas de altíssimo nível, paguem valores de mercado elevado, como profissionais de multinacional, se vocês quiserem. E vão atrás de profissionais que vão montar uma estrutura pequenininha que rapidamente se transformará numa grande estrutura. Busquem os melhores, vocês merecem ter os melhores profissionais. Independente se vocês moram numa cidade de pequeno porte. Busquem na capital. Paguem um bom salário que a pessoa vai trabalhar com vocês aonde vocês estiverem. Tá ok, gente? Um outro ponto. Já comprem de cara uma mega estrutura. Depois vocês vão entender por quê. Compre um galpão gigantesco com várias salas, compre um prédio inteiro, compre uma mega estrutura. Mesmo que inicialmente vocês pensem, mas eu vou começar devagar. Tem que começar devagar, mas vocês vão crescer rapidamente. E vamos supor que vocês têm 5, 6, 10 projetos diferentes. Todas as equipes administrativas desses projetos, eles vão ter que trabalhar num local que seja um bom local, que vá lá ter a coordenação geral, porque tudo se resolve rápido, inclusive auditórios para treinamento. Por quê? Porque se você tem um projeto, a equipe que vai executar esse projeto longe de você tem que ter passado por um treinamento. Tá ok, gente? Então, assim, é muito importante a qualidade de tudo que vocês fazem. E um espaço grande é um espaço que você tem mais segurança no que você faz. Tá? Aconselho, eu sei que muitas pessoas não vão gostar desse conselho, mas é um conselho bom, façam dentro das grandes metrópoles, próximo ao aeroporto ou rodoviária, dependendo da situação. Mas faça em locais que você vai ter uma facilidade
que os profissionais à sua volta cheguem com facilidade. Tá ok, gente? Isso é muito importante. Por quê? Porque vocês têm que se basear que o momento que vocês estiverem fazendo esse projeto, ele vai se crescer, e quando você fizer algo em um lugar mais distante, essas pessoas eventualmente vão ter que vir para receber treinamento. Então você tem que estar num lugar muito bem localizado. Além do mais, você terá melhores profissionais que vão te ajudar. Eu sei que algumas pessoas querem fazer onde moram, numa cidade pequena, no interior, tá? Mas a dificuldade de vocês terem bons profissionais vai ser exatamente por esse mesmo motivo. Tá ok, gente? Então, vocês têm que colocar um peso aí, custo-benefício. Tá bom, gente? Aí, sei que muita gente vai falar, mas eu não tenho galpão próximo, eu não tenho prédio próximo. Gente, é custo-benefício. Você tem que colocar uma balança, ou que seja mais próximo de uma rodoviária, ou mais próximo de um aeroporto, mas a maior estrutura que vocês puderem adquirir, baseando-se que muita gente entrará e sairá desse local diariamente. Tá ok? Então vamos lá. Vocês pegaram primeiro 4 pessoas, administradores de empresa, eles vão montar a base de tudo. Vocês não têm capacidade técnica para saber o que é a melhor coisa ou não. Eles têm. A maior parte de vocês são pessoas mais humildes, que não têm um conhecimento administrativo profundo para poder encarar uma situação dessa. Vocês podem ser excelentes profissionais nas áreas de vocês, mas nós estamos falando em administração, nós estamos falando de administração de pessoas, de patrimônio, administração logística, administração técnica. Quer dizer, existe muita coisa agregada aqui, envolvendo não somente uma qualificação. Então, assim, o primeiro passo é selecionar essas 4 pessoas, 4 excelentes administradores, peça para um RH ou um psicólogo avaliar quem seria o coordenador desse grupo e um subcoordenador. Tá ok? Respeitem essa situação. Volto a falar, não envolvam as emoções familiares com questões técnicas. Separa uma coisa, outra coisa, outra coisa. Tá ok? O pessoal emocional não pode intervir nas questões técnicas. Tá? Particularmente, o meu projeto tem uma frase que diz o seguinte: juntos somos fortes, mas organizados mais ainda. Tá ok? Então vamos partir para a organização. Primeiro ponto, sugiro, monte uma ONG, uma organização não governamental. Por quê? Não montar uma OCIP, montar um instituto ou uma fundação? Por causa da burocracia. Esses órgãos são auditados pelo Tribunal de Contas. Uma ONG não. Outra coisa, você não precisa captar recurso, você tem recursos. Então você doa o recurso para a ONG. Então não tem a necessidade, por exemplo, de uma fundação que vai atrás de imposto. Você não precisa ter essa dor de cabeça, ok? Então você vai montar. Quem vai montar e fazer parte da ONG é uma escolha sua. Aí sim você coloca as pessoas da sua confiança. Mas quem vai auxiliar na parte da documentação, na parte técnica, são os seus administradores de empresa. Eles que vão auxiliar vocês nos objetos da ONG. Importante, vamos supor que você tem 5, 6, 10, 12 projetos diferentes que você quer fazer. O que você tem que fazer? Eles têm que constar no objeto da ONG. Ou vocês colocam de forma muito genérica, tá ok? Ou as partes específicas têm que ser colocadas lá, tá bom? E no caso da ONG, muitas vezes vão ter que buscar regulamentações, registros em órgãos competentes municipais e estaduais, mas isso é simples, tá ok? Então vamos lá. Montou a ONG, você montou um prédio grande, você montou sua estrutura. Todos os veículos que vocês comprarem, ponham em nome da ONG. Tá? Por que não da holding familiar? Porque se acontecer qualquer problema com os veículos, quando alguém estiver dirigindo, causar um acidente, ou qualquer tipo de problema, você não está vinculado ao seu patrimônio pessoal. Então é mais seguro quando você deixa um veículo na mão de terceiros. Tá ok, gente? Tenham essa proteção, mesmo que vai ter seguro, vai ter tudo mais.
Outro ponto, o teu grupo de administradores vão atrás de um software de gerenciamento. Já existem softwares de gerenciamento para ONGs que fazem tudo. Fazer a contabilidade, a folha de pagamento, controle, tudo, tudo, tudo. É só ver o que é melhor e vocês vão adquirir. Comentei que vocês têm vários projetos. Cada projeto vai ter um coordenador de projeto. Tá? Então é importante ter um espaço grande, porque aquele coordenador ele vai montar a equipe dele. Quem vai ajudar na seleção dessas equipes? Os seus administradores de empresa. Então, toda a estrutura que vocês vão formar, o RH, a parte de informática, a parte de estoque, a parte de segurança, segurança eletrônica, todos os departamentos que vão ser formados com o tempo, tudo será feito através da equipe de administração de empresas. Eles vão montando as estruturas, passa para vocês, vocês vão aprovando e vão criando uma estrutura que vai crescendo rapidamente. Porque quem tem fome tem pressa, e eu tenho certeza que todo mundo aqui está doido para colocar para funcionar os seus projetos. Vamos supor que você vai fazer parcerias com igrejas, quartéis, Associação Amigo de Bairro, Rotary Club, Lion Club, não importa quem, tá? Vocês simplesmente vão pegar e vão fazer uma parceria, e essa parceria, inclusive, tem que ser documental, tá ok? Vou citar um exemplo de um laboratório de informática. O que vai acontecer? Vai ter uma equipe responsável pelos projetos do laboratório de informática. E aí vocês criam um pacote. Por exemplo, vocês vão comprar antecipadamente centenas de computadores, centenas de mesas, centenas de cadeiras, centenas de cabos de rede, hubs, tudo que vocês vão ter que fazer, vocês já compram em grande estoque. Inclusive, eu aconselho que vocês façam compras rápido. Dinheiro liberado, já faz uma compra muito grande, tá? Por quê? Porque o Gesara vai analisar que você está gerando emprego, vai analisar que você está investindo os recursos, porque nós ainda não sabemos se vai ter limitação de gastos se você não gastar o seu dinheiro. Porque a ideia da concepção do sistema Gesara é que nós usamos esses recursos para fazer o bem, para gerar emprego, para gerar economia. Então nós vamos ter que gastar de forma pesada os valores, até para ninguém correr risco de lá na frente você ter bilhões na conta e ser bloqueado, porque você não fez nada. E essa possibilidade existe sim. Tanto que existem muitos projetos humanitários que já são vinculados aos recursos ganhos. Tá ok, gente? Tem plataformas, por exemplo, que você ganha um valor X. Se você tiver que apresentar um projeto, você tem que apresentar um projeto humanitário para ter a liberação do teu outro valor. Então, quanto mais vocês gastarem, melhor vai ser. Tá ok? Tudo sempre documentado, tá, gente? Então, beleza. Então, vocês compraram, por exemplo, os equipamentos de informática. E aí você fechou uma parceria com uma instituição, que inclusive você pode até dar uma ajuda de custo para essa instituição, para pagar a água, a luz, a limpeza do local, sem papel higiênico, porque as pessoas vão usar o banheiro. Você tem que projetar tudo. E você pode dar uma ajuda, por exemplo, aquela igreja que tem um salão de festas lá que fica parado. Você pode transformar aquele salão de festas, que para a igreja é uma fonte de renda, porque você paga um aluguelzinho simbólico lá, e você está fazendo um projeto que está ajudando aquela comunidade carente. Você pode fazer uma parceria com a prefeitura, por exemplo, e chegar no final de semana, abrir para aulas de informática ou cursos profissionalizantes. Você vai com toda a infraestrutura. Então, vamos supor que você tem equipe de informática. A equipe de informática, quando ela for instalar os equipamentos, ela vai com um caminhão seu. Nesse caminhão tem tudo. Porque já foi feito um projetinho antes, já sabe tudo. Ah, vai 5 computadores, vai 20 computadores, vai 20 mesas, 20 cadeiras, todo o posicionamento. Você forma uma equipe, capacita essa equipe que estará na tua sede, e a equipe vai lá e monta o laboratório. Tá ok? Uma outra equipe fez o marketing para levantar as pessoas interessadas,
Porque não adianta você ir num lugar, montar uma estrutura e ninguém vê, e ninguém ir. Então você tem um pessoal de marketing em parceria com o local. Primeiro você levanta a demanda das pessoas interessadas, depois você monta o local. Tá ok, gente? E também, se no decorrer do período não houver pessoas que vão frequentar lá, você simplesmente cancela a parceria e vai para um outro lugar que tenham pessoas interessadas. Tá ok, gente? Então, assim, o que acaba acontecendo? Essa tua equipe ela vai reforçar a porta, vai colocar uma leitura biométrica no portão, vai colocar o alarme, ela vai reforçar a parte elétrica, ela vai fazer tudo o que for que um engenheiro vai passar aqui as necessidades e vai preparar o ambiente. Então, em 2 dias, ela deixa tudo pronta. Ela até pinta o local. Tá ok, gente? Então, assim, tudo é dentro de um projetinho simples, aonde vai um engenheiro e diz, ó, tem que pintar aqui, tem que passar uma canaleta aqui, tem que fazer tal coisa. Ele vai criando e aí as equipes vão trabalhando nesse sentido. Tá ok? E tem a parte física e tem a parte técnica, que são os professores que vão dar aula. E aí vai seguir dentro de uma metodologia que vocês vão adquirir. Então, assim, gente, é importante, por exemplo, um laboratório de informática, que inclusive vocês deem certificado de conclusão de curso. Tá bom, gente? Então, isso aqui é um exemplo. Por exemplo, vocês podem montar uma escola de cabeleireiros para gerar uma profissão para as pessoas. Então, vocês vão lá, podem formar um centro, vocês inclusive podem comprar um prédio, transformar esse prédio na tua escola de cabeleireiros, gratuitos, filiados à prefeitura ou não, e vocês montarem uma estrutura onde vocês pagam para todos os profissionais darem aula de graça, e as pessoas vindo através da prefeitura ou de alguma organização vão recebendo cursos. Com isso, você está profissionalizando aquelas pessoas. Você pode fazer isso dentro de uma favela, gente. Não importa. Tá ok? Então, assim, você tem uma criação de vários tipos de projetos. Por exemplo, uma pessoa chegou para mim e falou: ah, eu quero levar energia de fotocélula, energia solar, para instalar em casas carentes. Gente, vocês montam uma equipe que vai fazer a instalação, treinam essa equipe dentro da tua sede e mantém tudo lá. O que acontece? Vocês vão abrir num site que vai ser criado, vocês vão poder criar uma parte ali, peça ajuda. E as pessoas vão pedindo inúmeras ajudas diferentes, e vocês, através de assistentes sociais, vão fazendo uma análise se a pessoa realmente precisa, e vocês vão lá no local, instalam e acabou. Gente, não tem segredo. Só entra com termo de doação para a pessoa, ela vai assinar o documento que recebeu, a pessoa que instalou tira fotos, entendeu? E periodicamente pode ir lá para fazer uma manutenção ou não, aí fica a critério de cada um. Tá ok, gente? É uma situação. Quando você quer fazer uma doação, que seja uma doação, vamos dizer assim, única. Uma outra situação, por exemplo, vamos supor que vocês compraram cadeiras de rodas, tá? E vocês vão emprestar, por exemplo, para pessoas que temporariamente precisam e que não têm recursos, ou doar direto. Vamos supor que você está emprestando, você pode fazer um aluguel social por R$ 1 por mês, uma coisa simbólica, tá? E é o que acontece, vocês vão, entregam a cadeira de roda para a pessoa, depois que ela não precisa mais, ela avisa, vocês vão lá, retiram a cadeira de roda, fazem uma manutenção e depois emprestam para outra pessoa. Entendeu? Ou se ela precisa de forma definitiva, você já faz a doação direta. Questão de próteses, por exemplo, que é uma coisa muito cara e que quase não tem ninguém para ajudar. Você pode pegar, por exemplo, uma impressora 3D, que tem hoje industrial, e produzir as próteses de forma gratuita, que são coisas caras e vocês vão pegar para pessoas carentes. Quer dizer, a forma de projetos que vocês vão fazer vai do coração de cada um. Só que cada projeto ele tem que ter um começo, meio e fim. Então, o primeiro passo, antes de você iniciar qualquer coisa,
é você criar a sua estrutura administrativa. Tá bom, gente? Vocês podem criar uma gama de projetos. Eu sempre aconselho o seguinte: antes de pensar que você vai fazer um projeto na África, faça um projeto aqui. Passe pelo menos um ano estruturando uma equipe, treinando as pessoas, conhecendo com quem você pode confiar, quem você não pode confiar. Porque a partir do momento que vocês acham que sair de um país, indo para um país extremamente miserável, até a tua logística de levar água, dependendo do local, não é uma coisa simples. Então, antes de partir para uma coisa tão mais complexa, comece a estruturar suas coisas aqui. Ganhe experiência. Forme uma equipe que você pode confiar. Porque a parte mais complicada que existe é você mandar alguém fazer algo longe, aonde você não estará olhando, que você não sabe se a coisa vai acontecer ou não. Tá ok, gente? Que não vai atingir realmente os objetivos que você espera. Então, antes de vocês fazerem algo fora, crie a confiança de uma equipe dentro. E aí no futuro, com uma bela equipe, com uma estrutura montada, aí você pode começar a pensar em fazer um projeto num outro local. Gente, a gente quer ajudar, mas dar um passo maior que a perna geralmente causa sempre terríveis problemas. Então, primeiro, estruture-se. Por isso que eu digo, pegue 4 profissionais da área de administração de empresas, no mínimo. Eles, de forma técnica, vão montar toda a estrutura inicial de vocês, tá? Onde vai haver as contratações dos funcionários, eles que vão fazer isso para vocês. Vai ser formada uma equipe de RH, eles vão ampliando de forma profissional, você entendeu? A contratação das pessoas. Daqui a pouco vocês têm 50 pessoas administrativos, 100, 200, 300, e você tem 300 famílias que dependem de você diretamente. Você já estará fazendo bem para 300 famílias, e essas 300 famílias estarão auxiliando milhões de famílias. Mas primeiro você tem que ter uma estrutura para isso. Então o primeiro passo é selecione no mínimo 4 excelentes administradores de empresas com uma visão em várias áreas diferentes. Segundo passo, monte a sua personalidade jurídica, que é a ONG. E esses 4 não tem que fazer parte dela não, tá, gente? Você não é obrigado a colocar essas pessoas na administração da sua ONG. Depois, compre um espaço físico para você poder abraçar o teu projeto e o maior espaço que você tiver, porque ele vai crescendo, 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 ou construa, não importa, mas monte a tua estrutura. Depois que você tiver essas etapas preenchidas, aí você começa, tá, gente? Você começa a desenhar os projetos que você quer fazer. Tá ok? Porque até para vocês capacitarem qualquer grupo de pessoas, se a base de vocês não for sólida, é um castelo de cartas que desmorona. Os softwares de gerenciamento têm que ser respeitados. Depois, com o tempo, cada projeto, você pode contratar um profissional para fazer organizações, métodos, sistemas. É todo roteiro, é todo manual, é tudo como vai funcionar aquela área. Entendeu, gente? Então, assim, quando você tiver uma equipe dos administradores, um pessoal de RH, um pessoal da segurança, um pessoal da informática, um pessoal até da tua gráfica, porque em muitos casos é bom até montar uma gráfica interna. Enquanto você tiver toda essa estrutura montada, tudo feito de forma correta, aí você começa a fazer o humanitário. Enquanto você não partir para criar uma infraestrutura básica para você sair ajudando, você não deve, particularmente eu não aconselho, a que você entre numa ONG e fala, quanto você gasta que eu quero bancar? Você não tem como controlar uma situação dessa. Claro que é opcional. Você pode chegar e fazer. Ah, eu quero distribuir cestas básicas, um exemplo. Você quer distribuir cestas básicas. Perfeito. Ah, através de uma instituição lá eu compro as cestas básicas, eles distribuem. Perfeito. Não tem problema. É uma forma excelente de ajudar. Só que você pode vincular, por exemplo, a pessoa, você recebe a cesta básica se você fizer um curso profissionalizante.
Você recebe a cesta básica se você ajudar a limpar aquela praça. Faz um mutirão. Você recebe a cesta básica se você fizer alguma coisa que seja do crescimento da pessoa. Não somente chegar e dar uma cesta básica. Faça a pessoa crescer. Claro que tem situações e situações. Não adianta ter uma mulher com 5 filhos que o marido morreu e ele que mantinha a casa e você obrigar que ela faça um monte de coisa que não vai ser possível, não é simples. Tá ok, gente? Então, assim, cada caso é um caso. Mas primeiro, estrutura a sua casa. A sua casa é você ter um escritório grande, ter uma estrutura grande, ou uma estrutura pequenininha que ela vai crescer rapidamente. Delegue essas responsabilidades para pessoas profissionais. Eu sei que muita gente vai querer colocar parente para poder cuidar da ONG. Eu falo assim, gente, parente pode estar no processo de seleção do que vocês vão fazer, que é muito importante. Mas não deixa que eles administrem, tá? Outra coisa importante, compras. Compras é o calcanhar. Onde existe roubo, propina, é comum. Ou você coloca uma pessoa da sua total confiança e paga um excelente salário para que ela não se sinta atentada a fazer qualquer tipo de desvio, tá? Ou em paralelo, você coloca leilão online. As empresas elas vão se cadastrar, elas vão lançar, é um software, tá, gente? Isso. Elas vão se cadastrar, você diz o que você quer, você compra sempre de forma anual, tá ok? Elas vão se cadastrando e vão mandando os preços. Quem tiver melhor, automaticamente já é feito a compra. Tá ok, gente? Então, uma maneira também das mega compras sempre funcionam através desse tipo de situação, esses leilões online. Tá ok, gente? Então, assim, quando vocês forem comprar, compra para um ano. Gastem dinheiro. Gastem dinheiro, porque isso Gesara vai analisar isto. Corre-se inclusive o risco de quem não gastar ter os valores bloqueados, tá? E tem algumas situações, inclusive, que funciona assim: você recebe X, tá? E parte do seu dinheiro fica bloqueado se você não tiver um projeto humanitário para gastar. Aí aquele recurso é destinado para uma outra instituição que tem um projeto humanitário. Tá ok, gente? Então, assim, primeiro ponto que eu quero dizer para vocês: mantenha uma administração profissional. Não envolvam parente nas decisões administrativas. Parente não tem expertise nesse ponto. Outra, não precisa contratar administradores com experiência em ONGs, porque você não é uma ONG diretamente. Documentalmente você é, tecnicamente você é, mas o teu objetivo não visa buscar recursos de terceiros, você tem o seu. Tá ok? Então tem que ser administrado como se fosse uma empresa. É a excelência de uma multinacional. Pegue muita expertise, no mínimo um ano. Todos os projetos que você fizer, faça um piloto próximo a vocês, para ver os erros, os acertos, as dificuldades, e até para ser um local de treinamento dos futuros professores, perto de você. Monte uma escola de treinamento, se for necessário, para os treinadores, para os professores. Tá ok? Então, assim, gente, primeiro passo, você pode ter N projetos do coração, mas cada projeto, cada situação, vocês absorvam ela de forma profissional, sem emoção. E para absorver de forma profissional, contratem profissionais. E já pegue a estrutura de vocês a maior que vocês puderem, porque ela vai crescer. Quando vocês quiserem partir para outros estados, outras cidades, primeiro faz a lição de casa, que é a sua estrutura. Inclusive, se vocês quiserem fazer um projeto mais distante, aquela pessoa que está trabalhando com você, ela pode ser promovida para ser uma coordenadora e fazer o projeto lá na frente, em outro estado, outra cidade. Ela pode criar ali uma filial do teu projeto e tudo que você tem ali na tua matriz ser multiplicado para um outro local. Tá ok? Mas primeiro conheça as pessoas, trabalhe com elas,
as pessoas têm que ganhar a confiança de vocês. Com isso, rapidamente vocês conseguem fazer isso. Citando um exemplo de uma pergunta que me fizeram, eu vou até, já respondi, mas eu vou reforçar até para incentivar vocês também, tá? Fizeram uma pergunta para mim, dizendo, as crianças que saem de orfanatos, ao completar 18 anos, saem com uma mão na frente e outra atrás, e são expulsas dos orfanatos. O que fazer? Me pediram uma sugestão, tá? E eu passei a seguinte sugestão: você pode criar casas de acolhimento que funcionam, que nos Estados Unidos isso existe, tá, gente? Como é que funciona? Pega um casal, pode ser um casal aposentado, pode ser um casal normal. Esses casais, eles vão criar uma casa, aonde essa casa ela vai abrigar pessoas que saíram dos orfanatos. Tá ok, gente? Que fez 18 anos, que saiu sem base nenhuma, sem nenhum conhecimento técnico, sem nada, tá? E esse casal que vai ter, cada pessoa tem que ter um quarto, tá ok? E esse casal vai abrigar as pessoas para morar naquela casa sobre a tutela deles, tá? Só que existe todo um trabalho por trás disso. Existe trabalho dos assistentes sociais, é como se fosse quase uma adoção, tá? Qual a diferença? Você vai bancar as despesas, você vai dar um salário para aquela criança, pelo menos até 21 anos de idade. Essa criança que está saindo de lá vai ter que fazer cursos profissionalizantes. Inclusive os cursos vocês podem bancar. E aquele pai, aquela mãe, vamos dizer assim, que seria mais o tutor, aqueles tutores são responsáveis por fazer com que essas crianças elas tenham um lar, que elas tenham uma referência de família, para que quando completarem 21 anos, elas possam ter uma base familiar. Tá? Importante, tem muitos detalhes nesse tipo de situação. Primeiro, muitas meninas viram prostitutas, porque saem de um orfanato sem ter nenhuma base, para morar no meio da rua, sem estrutura nenhuma. E isso é um projeto que não existe pessoas fazendo. Por exemplo, vocês podem, inclusive, nos projetos de vocês, pegarem essas crianças para trabalhar no projeto de vocês. Entendeu? Capacitando, dando uma moradia e tendo os pais, ou no caso, os tutores responsáveis. Claro que existe muito cuidado em muitos aspectos, porque o homem desse casal pode pressionar uma menina para questões sexuais. Existe a questão, uma regra que eu acho importante vocês colocarem: se a menina ficar grávida, ela perde o benefício, porque dessa maneira obriga ela a ter mais responsabilidade, porque ela caiu num mundo que ela desconhece. Se usar drogas, perde o benefício, para poder também segurar essa questão. Então, gente, vocês podem criar uma série de gatilhos e ajudar as pessoas de várias formas diferentes. Como citando essa, que eu achei uma coisa muito bacana, que a gente quase nunca fala, tá? De as crianças que entram com 18 anos dos orfanatos e não sabem para onde ir. Então, gente, tente sempre vincular um projeto ao outro. Tá ok? Vocês, por exemplo, que estão montando os projetos, podem contratar esse tipo de criança. Tá? E dar um abrigo, um local para morarem. Então, assim, são várias e várias situações que você pode ajudar. Vocês podem ter um estoque de 1000 cadeiras de roda. Quando alguém precisar, entra no site de vocês, um divulga para o outro, preenche uma ficha, faz todo um trabalho e vocês emprestam a cadeira e depois pega de volta. Ou fica permanentemente. Projetos, gente, existem aos milhares. O importante é você ter uma estrutura administrativa para você não perder os projetos. Então, o primeiro passo, antes de sair abraçando o mundo, e os nossos corações sempre querem fazer isso, é crie a tua estrutura interna e pague excelentes salários. Pessoas que trabalham com bastante de recurso trabalham melhor. E exijam metas.
Coloquem cronogramas de trabalho para os administradores. Tipo, em uma semana você quer tudo, todas as partes internas daquele local, todas alinhadas, orçamentos feitos, você quer toda a infraestrutura, você quer saber quanto você vai gastar. Um exemplo. Chegar para eles, vocês querem até tanto tempo fazer uma inauguração. Inauguração, a estrutura inteira tem que estar montada. Tudo que vocês fizerem, vocês têm que colocar cronogramas. Tá ok, gente? E o mais importante, depois que a estrutura estiver montada, cada projeto, ele vai ter um cronograma de público. É de quantas pessoas esse projeto vai atingir. Então, um exemplo que você fez um laboratório de informática naquela igreja, você tem que deixar bem claro para o padre ou para o pastor que esse projeto só continua se tiver pelo menos em 3 meses 50 pessoas que estiverem frequentando as aulas. Se não tiver 50 pessoas, você sai e vai para um outro local. Crie metas. Isso para todos os projetos, gente. Criem metas, tá? Para poder atingir, porque a meta você cobra da sua equipe e, ao mesmo tempo, a sua equipe cobra das pessoas que estiverem lá na frente para vocês atingirem o máximo que vocês puderem fazer. Tá ok, gente? Desde atividades recreativas em escolas de final de semana para tirar crianças das drogas, você entendeu? Com bons exemplos. Vocês têm N alternativas, mas criem metas. Tá ok, gente? Então, assim, essa é uma sugestão, poderia estar falando muito mais detalhes, mas eu sei que para vocês nesse momento é mais complicado, vocês têm que absorver aos poucos as informações, tá ok? Mas o primeiro princípio que eu falo, monte uma equipe profissional. Vocês não têm gabarito para fazer, vocês podem ser excelentes pessoas nas suas áreas de atuação, mas é um projeto muito grande e vocês não podem ficar reféns de vocês fazerem o bem. Quando se doa recurso para projetos humanitários, claro que cada caso é um caso, tá, gente? Vocês não podem ficar reféns, até para que vocês possam ajudar mais. Você monta a estrutura de vocês. Ah, de repente surgiu uma ideia, um negócio que vocês querem ajudar. O que vocês fazem? Chega para o gerente de projetos, que vai ser contratado, e fala: olha, eu quero um projeto novo, assim, 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 assim. E envolva as pessoas que te deram a ideia, inclusive. Traz essa pessoa que te deu a ideia, tá, para ajudar na montagem daquele projeto. Envolva quem trouxe um pedido para você. Tá? Inclusive, pode até pagar uma remuneração pelo tempo que a pessoa está se dedicando a isso. Também é uma sugestão. Tá? Com o tempo, inclusive, vocês vão poder fazer parcerias com faculdades. Faculdade de assistência social, você entendeu? Locais que dão cursos profissionalizantes. Vocês podem, por exemplo, citando um exemplo, vocês podem criar bolsas de estudo. Tá? Vocês podem, por exemplo, pegar em áreas carentes e pegar uma escola que seja uma excelente escola, profissionalizante, tá? E chegar para aquela escola e falar: olha, eu quero doar bolsas, quanto você me faz? E aí vocês vão negociar um percentual, e aí vocês podem chegar nas escolas carentes e pegar os melhores alunos e vocês doarem bolsas para aquele aluno. Tá? Mas não doe só a escola. Doe a alimentação, doe o transporte, os livros. Doe uma infraestrutura para aquela criança como se fosse seu filho. Os uniformes, tá? Então, os melhores alunos que vocês tirarem das escolas públicas, você pode doar bolsas de ensino. Vocês podem fazer isso com cursos profissionalizantes. Vocês podem até fazer parceria com o Senai, por exemplo, e fazer o Senai montar unidades para certas pessoas que vocês bancam a estrutura do Senai, do Sebrae. A maior parte é gratuito, tá, gente? Mas tem situações que vocês podem bancar para que eles montem nas cidades.
Tudo é parceria, tudo é investimento no ser humano. Tá ok, gente? Por exemplo, vocês podem criar a questão de fazer alimentação, tá? Pessoas que vão fazer alimentação solidária, com distribuição de cestas básicas, de alimentação à noite para moradores de rua. Vocês podem criar N situações. Mas primeiro cria sua estrutura. Cria sua estrutura administrativa, cada projeto tem um gerente de projeto e, consequentemente, vocês vão ter uma excelente forma de espalhar esse amor em forma de dinheiro e espalhar esse amor em forma de condições de crescimento dos seres humanos. Tá ok, gente? Espero ter ajudado. É claro que isso é apenas uma pincelada, é só para dar alguns nortes para vocês, mas o objetivo é: vamos espalhar as bênçãos que nós estamos recebendo, que com certeza muitas pessoas precisam. Obrigado.